Essa tigelinha aqui foi feita de papel machê. E papel machê é uma técnica linda que dá pra fazer muita coisa legal. E aqui no meu canal Val de Valquíria eu vou te ensinar várias peças e vários truques dessa técnica maravilhosa. Se tu não conhece, vem comigo que eu vou te ensinar. Então eu vou usar esse potinho de isopor aqui. Esse descartável pode ser menor, é que eu tinha esse aqui em casa, eu vou fazer nesse. Vou fazer até essa altura aqui mais ou menos, ó. Essa parte aqui eu não vou usar. Então eu vou marcar onde eu quero fazer as aberturas onde eu vou pôr os pauzinhos, pra ficar bem parelhinho. Então vou pôr uma aqui e o outro no sentido oposto. Pode ser feito por fora também, pode ser feito com outro tipo de molde, de inox. Só que se for fazer de metal, de inox ou de louça, tem que pôr o filme plástico. E esse aqui não precisa, porque o isopor depois, de repente, a gente não for usar, a gente quebra ele para poder tirar a peça. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Então já põe a massa por aqui. E depois, se a gente, na hora de tirar, a gente pode quebrar a peça, vai quebrar o potinho, não tem problema nenhum. Então, vou começar por a massa. A gente vai pondo e vai amassando. Depois que a gente pôr tudo, essa parte do fundo não dá para passar a espátula. Aí a gente põe o plástico para poder alisar. Se quiser um pouco maior, põe por fora, né? Porque eu não quero fazer uma coisa muito grande. Aí, na hora de pôr aqui, a gente contorna essa parte do molde, ó, pra ficar bem parelhinho. Os dois lados fazer da mesma forma. A gente vai pondo e vai espatulando assim. O que é bom de fazer por dentro é que a gente tem onde pegar. Se fosse fazer por fora já complica mais, teria que pôr a mão por dentro. Então, se vocês viram que eu contornei aqui bem, ó. Aí depois que a gente tirar a massa, ele vai ficar com essa fenda aqui e aqui vai a madeirinha, o galinho que eu mostrei pra vocês no início lá do material. À medida que a gente vai vendo aqui, ó, aqui tá mais fino, tá mais grosso, então a gente vai ajeitando. Ele fica uma coisa rústica, mas fica tão bonito, eu gosto tão bonito desses bolos. Tem gente que faz grandão, eu nunca faço, por causa que vem muita massa. Mas é uma coisa só decorativa, não é pra lavar, né? No máximo, um paninho úmido. Aqui em cima a gente procura deixar da mesma espessura, ó. Vai ajeitando com a faquinha e vai deixando da mesma espessura aqui também, ó. Agora eu vou pegar um pedacinho de plástico, eu vou tentar arrumar aqui por dentro. Depois é só pôr pra secar. Isso com a mão assim, e vai ajeitando ali aquela parte interna. Pra depois poder lixar. Aí de repente nem precisa lixar, fica bonitinho assim com plástico. Nem a necessidade, porque a parte de fora vai ficar perfeita, né? Porque vai estar em contato com o isopor. Passando o dedo assim, né? Vai arrumando. Depois a gente tira e ali já
Deixa muito menos lixo do que se não fosse pôr o plástico. Tá, vamos pôr para secar. Essa parte aqui já... Depois que tirar, a gente vê se tem alguma imperfeição, alguma coisa assim, a gente põe mais um pouco de massa, se for o caso, e deixa secar, tá? Então, ó, aí põe os pãozinhos assim, ó. É claro, não vai ter saber nada, né? Então vai ficar muito show. Aí faz uma pintura assim, não sei, o pessoal vai pensar numa pintura aqui depois. Bom, agora terminei. Pra lhes informar, eu acabei quebrando a parte do isopor. Como é que ela é uma coisinha descartável, é super baratinho. Aí eu resolvi fazer assim, porque eu queria secar essa parte aqui. E essa parte tinha ficado muito molhada, tá? Então agora eu já lixei, retoquei alguns furinhos que tinha por aqui. Já vou fazer 2 furinhos, que esse aqui é onde eu vou pôr as madeirinhas. Então pegar com um cravadorzinho assim, ó, e faz o furinho. Que aqui depois vai amarrar com a cordinha. Dos 2 lados, tá? Eu escolhi essas 2 cores. O marfim eu vou pintar por dentro e por fora. E depois vou marmorizar com aquele marrom ali. Então, vamos começar a pintar. Esse vai ter que ser 2 demãos, por causa que ele é meio... As cores claras, elas não cobrem bem, então tem que passar 2 demãos. Tá, pintei por dentro e por fora. 2 demãos de marfim. E agora eu vou fazer o marmorizado aqui dentro. Põe a tinta marrom aqui um pouquinho, ó, e põe um pouco de água, que aí ele... Pra ficar uma tinta bem fluida, bem líquida, pra gente poder fazer o marmorizado. Um saquinho plástico, a gente faz o marmorizado. Essa técnica se usa muito em peças de MDF, mas dá para se usar aqui no coisa também. Agora deixa secar. E depois eu vou pintar aqui de marrom pra fazer uma borda. Depois de seco, a gente põe os pauzinhos. Agora, com a própria tinta assim mais aguada, a gente retoca aqui as beiradinhas. Se o meu vídeo tá sendo interessante pra ti, tá aprendendo alguma coisa nova, dá um like pra mim, não esquece de compartilhar com as amigas, de salvar o meu vídeo, que isso é muito importante. Para o vídeo chegar em mais pessoas que gostam dessa técnica linda que é o papier mâché. Eu uso esse galho de árvore, assim, que eu pego aqui no meu pátio, mas quem não tem pátio, mora em apartamento, tá cheio nos parques por aí. Então, eu trato esse galho de árvore e depois eu vou deixar na descrição do vídeo como é que eu trato, tá? Como eu trato para não criar fungo. Aí fica bem bonito. Isso aqui eu corto, como eu tenho máquina, né? Eu cortei na máquina, mas dá para cortar com uma serrinha em casa. Aí dá um efeito bonito na peça, eu acho que fica muito bem. Já que o papel machê é bem rústico, isso aqui também vai deixar bem rústico. Eu ponho cola na ponta do fio do rami, que eu uso fio de rami ou qualquer outro fio que seja rústico, eu acho que fica bonito. Então eu passo aqui, porque se vai pôr com agulha, a agulha fica muito grossa e não passa aqui. Então o bom é o fio de rami. Põe de volta aqui no buraquinho.
Dá tipo de uma costura. E aqui dá o nó. Como esse galinho tá mais viradinho pra dentro, então a gente põe essa barriguinha dele pra fora. E amarra aqui, ó, depois corta a pontinha. Parece que vai cair, mas não cai. Depois a gente vai pôr cola aqui, cola ali e ele vai segurar, tá? Vai ficar assim. Faz assim nos 4 cantos, tá? Aí depois põe cola aqui, cola aqui, e aí ele fica bem fixo. Assim, tá? Então é assim que se põe. Aí amarra aqui, amarra dos 2 lados, tá pronto, depois eu passo o verniz. Então eu despejei aqui o verniz, por causa que o meu frasco é pequenininho e não cabe o pincel. Então eu uso verniz fosco em tudo que eu faço. Eu não gosto nada de verniz com brilho. E esse verniz fosco, ele seca muito rápido e ele fica um acabamento acetinado. Eu gosto muito. Então, depois de toda a peça pronta, secou tudo direitinho, aí a gente passa o verniz, tá? Eu vou terminar aqui, depois eu mostro pra vocês. Tá prontinho. Agora eu passei verniz. Passei uma demão, pode ser passada 2, tá? Então, ele realça um pouco a cor até dos galinhos, fica bem legal, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. Essa aula é o início de uma série que eu quero fazer peças para decoração de casa. A próxima eu vou fazer um colar de mesa e na próxima um abajur e depois eu vou pensar numa outra peça para decoração, de repente um prato de parede, não sei, vou pensar ainda, tá? Então, se tu gostou do meu vídeo, não esquece de dar um like, de seguir meu canal, de compartilhar com as amigas e deixar um comentário que sempre é muito relevante para mim. E eu aguardo vocês para as próximas aulas. Um beijo a todos e até a próxima.